Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E como vocês sabem, me chamo Felipe Torino e venho aqui trazer para vocês um viés, uma análise sobre o mercado financeiro, especificamente o mini índice, o mini dólar, para você entender quais as melhores regiões aí que você tem no gráfico para você fazer suas operações, o que eu estou prevendo que aconteça, que eu estou analisando no dia seguinte, no caso amanhã, super quarta, hein? Cuidado! Fica atento aí porque amanhã é um dia que muita gente está na expectativa de resultado, seja positivo, seja negativo, mas cada um, lógico, com seu viés, mas que você tem que ter cuidado por conta da volatilidade e o que o mercado tem a proporcionar. Como você já está aqui, você sabe que nós estamos com vagas abertas para a mentoria individual, hackeando institucional. Então não fique de fora, preencha lá para você ver se a gente vai te selecionar caso você seja qualificado, tá bom? E é isso, né? Sem mais delongas, vamos para o gráfico. Ibovespa, meu amor. Tá aqui você, né? Vamos embora, Ibovespa. Olha lá, galera. A região que eu tinha traçado, tá bom? Que eu tinha marcado com vocês, exatamente nesse ponto. É um ponto que precisa ter muita cautela, porque, de fato, essa liquidez ela foi capturada agora nesse exato momento e ela pode sim dar uma resposta nessa movimentação, já que nós temos aqui uma mudança de caráter desse movimento interno, tá bom? Vou deixar como um choque mesmo. Na verdade, ele pode sim querer mitigar esse ponto, porém, existe ainda aquela possibilidade de ser um fake shock ele continuar alta. Independente de qualquer coisa, circunstância, se ele tiver de responder como choque, ele vai subir. Se ele tiver de responder como fake shock, ele vai subir do mesmo jeito. Por quê? Esse primeiro momento é um movimento, é um movimento que vem mitigando, tá bom? E esse segundo momento, esse outro evento vai ser um de mais impulso. Então, de toda forma, ele vai ter que subir. E, lógico, a gente não sabe se ele vai parar aqui. A gente não vai adivinhar. Não temos bola de cristal, né? Para você ter noção em relação à bola de cristal, ligaram para a mãe de Ná, ela perguntou quem era. Imagina a gente aqui, entendeu? Ou seja, ela não teve capacidade de prever quem era que estava do outro lado da ligação, sem mesmo antes a pessoa se apresentar. Então, não tem como, não tem como. Porém, nós temos padrões de comportamento com base na liquidez. Eu não estou falando de padrões gráficos, não. Pelo amor de Deus, viu? Sem doidice no juiz aqui no canal. Para não ter doideira. Estou falando aqui de padrões de comportamento, liquidez, entendeu? Sardinhada, varejo atuando, a gente o institucional capturando e a gente entrando a favor do novo movimento. É disso que eu estou falando. Sacou? Então, prestem bastante atenção, porque existe sim ainda regiões de demanda abaixo dessa região aqui, ou seja, naquela famosa região de discount. Aqui nós estamos na região Premium. Você pode comprar na região Premium? Pode, por que não? Pode sim. Quem fala que não pode comprar está errado. Só que você precisa entender que a sua compra precisa estar dentro do contexto. Seja para uma mitigação ou para um possível impulso. Tá bom? Então, você tem que ficar ligado aí. E, logicamente, a gente vem sempre ensinando isso aqui no canal com vocês, tá certo? Outra coisa. Você que está vendo a análise aqui, cara, meu irmão, vá olhar a análise do Jader também, porque é o mesmo conteúdo. Felipe, mas eu não opero cripto. Não tem problema, meu irmão. O racional é a racionalidade do SMC. Quanto mais SMC você vê, mais informação você joga lá para a caixa preta, ó, entendeu? E mais informação você tem, cara, para você poder montar o teu trade. É assim que funciona, sacou? Então fica atento aí, porque o bicho está pegando. Você tem que estar atento. É igual a fogueira, você é uma brasa. Tem que estar dentro da fogueira, senão não vai aquecer aí, ó, a cachola para poder raciocinar direito. Tranquilo? Então, seguindo essa movimentação, essa sequência, acontece, Felipe, de estar sempre quebrando estrutura, por exemplo, mudou o caráter, né? Que foi esse caso aqui, ó. Mudou o caráter nesse ponto, aqui, ó, nesse ponto aqui também. Ele pode estar sempre vindo buscar região de desconto? Pode, isso aqui é uma tendência sadia, né? Onde ele vem sempre precificando e tal, uma tendência orgânica. Mas também pode simplesmente fazer um movimento de causa aqui, um efeito mais agudo, tá certo? Afinal de contas, grandes regiões de acúmulo geram grandes impulsos, movimentos, ou seja, assim como já dizia Richard Wyckoff, nosso saudoso Richard Wyckoff, após uma causa vem o efeito, tá bom? E aqui a gente conhece como o famoso, nesse caso aqui, Rally Base Rally, ou seja, um rally de alta, uma base, um movimento consolidado,
e um outro rally de alta. Ele tem uma variação, tem um rally base drop, tem um drop base rally, então tem variações dessa situação também, mas o importante é que você tem que entender que existe sim a causa e o efeito, tá bom? Então, essa ainda permanece esse viés, nada mudou. Outra coisa, hoje aconteceu um episódio bem interessante. Eu vou deixar para o final, fique no final aí que você vai ver, tá? Vamos para o dólar, né? Mini índice, aconteceu uma movimentação bem interessante. No dólar, aconteceu também regiões, e é justamente isso que eu estou falando para vocês, que a partir dessa captura, cara, desse spring, digamos assim, tá? Que é um movimento de reacumulação, um movimento dessa estrutura de reacumulação. Isso aqui foi um spring, um evento de agitação aqui no mercado. Eu até estava ao vivo com os meus alunos, eu estava falando sobre essa movimentação. Esse aqui é um choque no tempo gráfico de 5 minutos. Tudo que vem a seguir são quebras de estruturas, tá bom? E essas quebras de estrutura vêm proporcionando oportunidades. Eu falo sempre aqui no canal. Quem acompanha sabe que após a quebra de estrutura sempre vai validando um outro range, e outro range, e outro range. Lembrando que eu tinha comentado com vocês que essa aqui era a última quebra de estrutura e aqui era um movimento, o último range que nós tínhamos, tá? É nítido e claro, pessoal, nítido e claro que toda essa movimentação é uma movimentação nítida de mitigação. Nós não temos claramente um impulso, um movimento mais agudo, como por exemplo essa queda. Nós temos um movimento que ele vem, ó, de forma pincelada, digamos assim, picotada, vem quebrando essa estrutura, tá certo? É lógico que a gente agora tem uma movimentação que claramente nós não podemos não ter um choque aqui desse movimento, ou podemos ter, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas a gente já consegue perceber que aqui já existe uma liquidez, já está sendo capturada, é aquela famosa figura que muita gente fala, né? Aquela cunha, tá? Aquele movimento de cunha que está sendo um movimento ascendente, tende a romper para o outro lado. Por quê? Porque, de fato, o institucional primeiro varre a liquidez de um lado, depois joga para o outro. Isso aí todo mundo já está cansado de fazer. A gente usa esses recursos aí de padrões, de figuras tal, ao nosso favor, porque a gente sabe que a sardinhada ao varejo é treinada assim a vida toda, né? Então, é assim que funciona. Então, a gente tem que pautar, a gente tem que pontuar, não incrementando no nosso tipo de análise, mas estando ciente como o nosso, digamos assim, né? Assim como falava Sun Tzu, a arte da guerra, do livro Arte da Guerra, conheça seu inimigo como você mesmo, entendeu? Para você poder saber, não que o varejo seja o nosso inimigo, muito pelo contrário, é nosso aliado, né? Afinal de contas, como é que a gente vai estar rotando ômega 3 aí no final do pregão? Então, tendo cuidado dessa forma, você sabe disso, você entende. Então, é isso. Preste bastante atenção no que está rolando. Por quê? Porque esse é um movimento bem nítido e característico. Nós, a partir desse momento, temos um fundo um pouco distante. A gente consegue ter uma metrificação em outra região. Cara, é um fundo bastante extenso, né? Mas a gente já pode considerar que ele já vem falhando o swing. Entendeu? E fazendo o M-Boss ali, Minor Boss, nessas regiões, tá bom? E aí, o que é que a gente tem como perspectiva? Rompimento de fundo, perca de fundo. Ele vem fazendo isso até, de fato, pegar um impulso, ou não mitigando tão dessa forma, ou dessa forma mais aguda, né? Já que ele está fazendo essa movimentação, já que está se aprofundando nessa movimentação de mitigação, e aí ele pode querer, de fato, fazer um movimento de impulso, tá? Jogar o preço para baixo. Todos os alvos que eu tinha plotado aqui foram cravados, foram executados, elaborados, tá bom? Não houve mudança de caráter lá em cima. Podemos ter uma perca de fundo aqui nessa movimentação. O choque que aconteceu nesse ponto foi de fato para mitigar todo esse range. Então a gente pode ter um boss da estrutura maior, que é justamente esse boss aqui, ó. A gente pode ter a confirmação de próximo boss para baixo e nada impede que ele seja agora. Diante de qualquer circunstância, a gente precisa entender que se ele perde esse topo, a gente tem um movimento de quebra de estrutura, ele pode vir a mudar o caráter, perdão, não deixa de ser uma quebra de estrutura, também uma mudança de caráter, de um tempo gráfico maior, e a gente pode ter um movimento como esse de mitigação, surgindo oportunidades de compra nesse fundo. Beleza? Então é isso que eu tenho para o mini dólar e para o mini índice, bem rápido aqui para vocês entenderem. Hoje foi uma movimentação bem característica. Eu tinha comentado com vocês que esses pontos aqui eram pontos de resposta. E perceba que todo ponto de resposta que teve pagou bem, ó.
Esse aqui, por exemplo, pagou 575 pontos. Se você entra no trade aí de 5-1, tá? 500 pontos de alvo e 100 de stop, tá? Você tem batida meta. Inclusive, alguns alunos pegaram venda também. Inclusive, parabéns aos alunos que surfaram movimentação de venda, sabendo que o movimento era de mudança de caráter de uma estrutura, mudança de caráter da outra estrutura, tá bom? E isso se tornou, veio perdendo essa movimentação aqui, tá? E com base na quebra de estrutura, meu filho acabou de abrir a porta ali. 1 ano e 6 meses já tá abrindo a porta. Tem tamanho pra nada, galera. Mas pega a mão assim, ó, bota no trinco aqui, ó, puxa e abre. Se ele viesse aqui, eu ia trazer ele pra mostrar pra vocês. Mas então, ele vinha fazendo boss, ó. E aí, meu irmão, olha só que top, né? Tava ao vivo com os alunos. O que foi que houve? O que foi que aconteceu, Felipe Torino? O que foi que aconteceu que aconteceu movimentação de venda nessa estrutura? Olha só que interessante. Essa venda aqui, ó. Tá vendo esse movimento de quebra de estrutura? Tá vendo essa liquidez aqui, ó? Tá vendo esse order block aqui, ó? Teve aluno e aluna que pegaram essa venda aqui, hein? Dá um salve nos comentários aí, quem foi? Exatamente, se não me engano, foram 500 pontos. É isso aqui, ó. Isso que eu acho lindo e maravilhoso, cara. É isso que eu acho lindo e maravilhoso. Que o Smart Money, quando você tem todo o racional alinhado, e você tem conteúdo, lógico. Ah, não faço parte da escola, não. Entre. Entre que você vai ver. E outra coisa, você vai se surpreender esses dias, viu? Top demais. Então, foi assim que rolou essa venda, tá? Muito bacana, muito top. E o que é que eu penso para amanhã? Galera, o que vocês estão vendo aqui é algo totalmente... Cara, deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui também. Vou tirar também essa venda daqui para não atrapalhar. O que é que nós temos? Nós temos um movimento ainda de quebra de estrutura. Porém, isso aqui, ó, essa liquidez, tá vendo? Toda essa liquidez que vocês estão vendo aqui foi capturada por esse fundo. Tá vendo? Esse fundo aqui está capturando essa liquidez. E é possível que ele venha perder, chegar nesse fundo aqui e dar uma resposta. Se ele não der resposta, meu irmão, ele fez mais um boss. Isso aqui é um range novo. Procure regiões acima disso aqui. No micro, num tempo gráfico menorzinho para vender e continuar essa queda. Abriu com gap de baixa. Aguarda a confirmação para comprar. É assim que funciona. Beleza? Ah, se ele está perdendo, continua na venda. Se ele está... Tocou ali, abriu com gap de baixa. E ele está revertendo no tempo gráfico menor, nesse próximo order block abaixo, compra para sair na microestrutura. Porque tudo isso aqui é ponto de resposta. Resposta, resposta, isso aqui pode ser um tempo de resposta. Entendeu? Para quê? Para continuar essa alta. Olha a liquidez que está aqui. Tá vendo? E vocês sabem que de liquidez aqui no canal tá cheio, né? Beleza, galera? Então é isso o viés de hoje, tá? Lembrando a vocês que teremos uma live com a aluna. A aluna vai falar, vai ser meio que um podcast ali, ter participações especiais, a participação dela especial, e vai ser top, beleza? E não se esqueçam, link na descrição, quer fazer parte da comunidade, uma vaga. Aliás, a comunidade não, a comunidade é free, você tem lá o conteúdo. Quer fazer parte da mentoria, uma vaga, beleza? Então, ó, beijo pra todos. Inclusive, daqui a pouco tem aula, tá? Às 8 horas da noite. Tamo junto. Valeu. Fui!